Comemoramos nesta quarta-feira, 22 de março, o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992. E nesse mesmo ano foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos da Água. Documento que apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que visam despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água. A água, ela permeia toda e qualquer atividade humana. Ela é importante para a agricultura, para a indústria, é importante para o comércio, para o lazer, para a geração de energia e para a nossa sobrevivência. Então você ter um dia comemorativo é de extrema importância para que a gente possa refletir se nós estamos cuidando dos recursos hídricos de maneira adequada. Onde a gente reflete um pouco sobre as condições, né, da água nas bacias hidrográficas, a condição da água dos nossos rios, a condição do saneamento, do tratamento de água, do esgotamento sanitário, enfim, a importância da água e em que estado ela está, se ela vai faltar para as gerações futuras, se nós estamos planejando e gerenciando adequadamente o uso que se possa fazer da água. O Brasil está numa posição privilegiada, pois aproximadamente 12% da água doce do planeta encontra-se no país. Ou seja, de cada 100 litros de água superficial existente no planeta, seja em rios, lagos ou nascentes, 12 encontram-se em território brasileiro. Apesar dessa situação favorável, a distribuição da água no Brasil ocorre de maneira irregular. Grande parte está na bacia amazônica, onde vivem poucas pessoas. Isso faz com que a gente tenha, nas regiões onde existe uma maior concentração de pessoas, problemas sérios, né? Porque a nossa disponibilidade não é tão grande assim. Então a gente tem problema de escassez de água, por exemplo, no Nordeste, por causa do clima semiárido. Aqui no Sudeste, por conta de um planejamento e de um gerenciamento inadequado, nós tivemos problemas de escassez. Nós temos problemas relacionados às inundações, né, os alagamentos nas cidades, por conta de deficiências, planejamento e desenvolvimento das cidades. Então existem inúmeros desafios a serem vencidos. Nós muitas vezes exploramos os mananciais mais do que devemos. A gente já está comprometendo a qualidade da água superficial, a gente polui a água, tem muito esgoto lançado sem tratamento, faz com que os rios percam sua qualidade e se tornem indisponíveis, né? Se a gente pensar São Paulo, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê estavam lá e a cidade sofrendo com seca, a própria represa Billings. Mas era uma água tão ruim, de tão baixa qualidade, que era impossível captar essa água, tratá-la e distribuí-la à população. Então existia água, mas não existia água com qualidade que pudesse ser tratada para ser oferecida à população. No Brasil, até o estado de São Paulo, ele tem uma situação, em alguns aspectos de saneamento, de coleta de esgotos, privilegiada. Jaú mesmo, a gente tem na zona urbana praticamente 100% do esgoto coletado e tratado. Então essa é uma condição que em muitos lugares do Brasil essa não é a realidade, onde a gente tem grande parte da população sem água tratada, sem coleta de esgoto. Então o Brasil é um país muito desigual, precisa muito investimento em saneamento. Na nossa região especificamente, muito embora não tenhamos esses problemas do esgoto, mas nós temos outros, nós não estamos com os problemas todos equacionados. Nós temos problemas relacionados às inundações, né, os alagamentos urbanos que têm crescido, isso é um problema diretamente relacionado ao manejo da água nas bacias hidrográficas. Nós temos alguns problemas ainda a serem equacionados nos distritos da nossa cidade, que não tem tratamento. Nós ainda temos a questão da poluição difusa, que é aquela poluição que chega nos rios pela enxurrada, né, por conta da drenagem e por conta dos nossos rios e nascentes não terem mata ciliar, que não filtra então essas impurezas que chegam aos rios. Então nós temos problemas de erosão nas cidades e na zona rural, problemas de erosão nas estradas rurais que comprometem a qualidade dos nossos recursos hídricos. Nós temos, infelizmente, parte da população que ainda atira lixo, atira resíduo ao solo, aos rios, e o que vem poluir os rios também ao mesmo tempo vem entupir sistemas de drenagem, galerias, etc. A cada ano, a ONU estabelece um tema diferente para ser debatido e que corresponde a um desafio atual ou futuro relacionado a este importante bem natural. O tema Águas Residuais é o foco das discussões para o Dia Mundial da Água 2017.
As águas residuais ou águas residuárias, elas são aquelas decorrentes do uso por alguma atividade humana. Uma companhia de saneamento de uma cidade ou uma concessionária de saneamento capta a água do rio, por exemplo, leva essa água para uma estação de tratamento, trata esta água e distribui essa água à população. A população usa essa água e gera o esgoto que é coletado por essa companhia. Esse esgoto é uma água residual. De maneira semelhante, isso acontece também numa indústria, né? Mesmo processo. O uso, além de uma perda quantitativa, né? Porque muitas vezes você até volta para o rio, mas você não volta tudo que você tirou, você volta menos. Existe uma perda qualitativa, que você acrescenta algumas impurezas e alguns componentes que não existiam na água naturalmente quando você tirou. Essas impurezas que são, então, os resíduos ou os componentes da água residuária e da água residual. É possível usar essas águas residuais? Em que segmentos? De que forma? Já existem hoje possibilidades de aproveitamento dessa água mediante algum tipo de tratamento. Então, muitas águas do setor industrial, dependendo do tipo de indústria, após tratadas, podem ser reutilizadas, quer seja na irrigação, né, de jardins, ou até mesmo culturas que não sejam verduras, né, que vão ser consumidas cruas, então eu posso utilizar essa água. Essa água pode ser utilizada na limpeza pública urbana, por exemplo, na limpeza de ruas, onde a gente tem feiras e outras situações, na irrigação também de jardins públicos e tudo mais. Isso pode ser feito tanto com águas decorrentes tratadas, águas residuárias das indústrias, como águas residuais, né, do esgoto, desde que tratadas. É claro que existem restrições para o uso da água residual. Por exemplo, você não pode fazer nenhum uso potável de uma água residual. Essa água residual, se ela não for reutilizada, ela vai ser lançada novamente nos cursos d'água, né, nos rios. E é preciso ter um cuidado, quer dizer, é preciso melhorar a qualidade dessa água residual para que esse lançamento, que muitas vezes é benéfico, ele vai aumentar o volume de água do rio, beneficiando o ecossistema aquático, desde que padrões de componentes estejam dentro do que a legislação prevê para evitar a poluição dos cursos d'água. São realizadas muitas campanhas abordando o consumo de água, mas o desperdício ainda é grande. Na sua opinião, Josrael, o que você acha que falta para a população assumir de vez o seu papel e se conscientizar sobre a escassez hídrica? Essa é uma questão importantíssima, porque a gente só vai conseguir equacionar e usar a água de forma adequada se cada um fizer a sua parte, né? Então eu acho que é preciso sair da conscientização, né, e passar já para a ação, porque acho que consciência que a água é um recurso natural finito e que ele, em determinadas regiões, em determinadas épocas, pode se tornar escasso, acho que isso todo mundo já sabe. E que eu preciso usar com muita racionalidade, com muita parcimônia. Então a gente tem que começar a praticar ações nesse sentido. Eu posso fazer atividades de reuso de águas residuais numa casa, por exemplo, aproveitando a água que sai da máquina de lavar roupa para lavar um piso, lavar uma garagem, lavar um pátio, um quintal. É perfeitamente possível fazer isso. Eu posso aproveitar aquela água do chuveiro antes dele esquentar, captar aquilo num balde e economizar uma descarga do vaso sanitário. Então isso é possível fazer. Além disso, além dessas coisas que estão ligadas ao reuso, né, eu tenho que estar muito atento à questão dos vazamentos, à questão de problemas nos registros, né, para evitar vazamentos de torneiras, fechar torneiras adequadamente. Poderia ser importante por vários aspectos, a captação de água de chuva e o aproveitamento da água de chuva, né? Se nós tivéssemos em todas as casas reservatórios aí com uma certa capacidade para armazenar água de chuva, é lógico que esses reservatórios eles têm que ser adequados, né? Têm que ser realmente telados para evitar problemas de proliferação de mosquitos, etc., que a gente sabe que isso traz outros problemas muito sérios também. Mas se a gente tivesse em todas as casas, nós teríamos, por exemplo, uma diminuição dos problemas de alagamento nas cidades. Porque cada vez que chovesse, a água que cai no telhado, ao invés de ir para a rua e para a galeria, ela primeiro encheria esse reservatório. Então esse já seria um primeiro benefício. Um outro benefício, a gente diminuiria a pressão lá no manancial, lá na natureza. Porque essa água de chuva,
ela pode ser utilizada para irrigar jardim, para lavar automóvel, para lavar pisos externos da casa, né, de garagem, ela não pode ser utilizada atividades de higiene pessoal, para alimentação, para lavar roupa. Mas se eu fizer um projeto, inclusive, eu posso utilizar essa água até mesmo para descarga de vaso sanitário. Isso, né, o aproveitamento de água de chuva pode levar à diminuição em 30% a 40% do consumo de água potável. Tem que ser feito de maneira muito criteriosa, muito técnica, para se evitar outros problemas. Na verdade, o que a gente vê é que nessa questão da água e na questão do desenvolvimento urbano, a gente está vivenciando tantos problemas urbanos, é notória a mudança do padrão meteorológico, chuvas cada vez mais fortes, ventos cada vez mais fortes, que nós temos que pensar uma nova maneira de desenvolver as cidades, uma nova forma de ocupar o espaço urbano, respeitando um pouco mais a natureza, respeitando um pouco mais o rio. Aqui em Jaú, boa parte dos problemas que a gente tem de alagamentos, né, naquelas áreas de margem de rio, é porque as casas foram construídas dentro do leito maior do rio, que é aquele leito que uma vez por ano, pelo menos, o rio ocupa, porque é a sua planície de inundação. Isso foi histórico, isso aconteceu ao longo de centenas de milhões de anos. E a gente vai lá e acha que vai domar o rio e podemos construir ali e depois a gente sofre as consequências disso. Então a gente precisa repensar a forma de construção, aumentar as áreas permeáveis, calçadas ecológicas, jardins em todas as casas. Poder público, é lógico, isso não vai diminuir a necessidade dos sistemas de microdrenagem, das galerias, mas pensar em soluções alternativas também, praças alagáveis e de áreas para infiltração. E mudar um pouco o conceito, né, que é esse conceito antiquado e que está caindo em desuso no mundo inteiro, de retificar rio, canalizar rio, fazer diques, polders. Isso é uma visão, vamos dizer assim, ultrapassada, né, de uma engenharia, a engenharia atual, é de uma engenharia lá da década de 70, início da década de 80, que infelizmente a gente vê alguns projetos ainda caminhando nesse sentido. Então acho que nesse aspecto é preciso mudar um pouco a forma como a gente enxerga e faz as coisas na cidade. Tanto o cidadão, né, no seu dia a dia, que tem o seu papel, quanto o poder público, as empresas, os profissionais de engenharia. Isso serve também para os profissionais da área agrícola e todos os outros, para a gente tentar ter uma relação mais harmônica com a natureza e com a água, e com isso alcançar aí o que a gente quer, que é o tal do desenvolvimento sustentável.